Recebi essa semana vários relatos de graças recebidas através do escapulário e de perguntas, dúvidas sobre que padre que pode impor, se é preciso benzer o escapulário, se eu posso colocar em alguém. Então, esses vários relatos de graças, alguns milagres, inclusive um senhor que foi livre de uma picada de escorpião que estava no pescoço dele. Enfim, vários relatos assim interessantes que eu recebi esta semana e que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Este aqui é o canal dos Santos Anjos, que tem como objetivo nos fazer conhecer o mundo maravilhoso dos Santos Anjos, as verdades eternas, de maneira a aprender cada vez mais como contrarrestar essa corrente, né, de pecados que vem no mundo de hoje e que atrai a presença do demônio. Como fazer esse combate espiritual, é para isso que nós estamos aqui. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja muito bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Estou realmente contente com a quantidade de relatos e de encorajamento e de graças recebidas através deste apostolado. Por exemplo, uma senhora acabou de me escrever essa semana dizendo que ela recebeu uma graça muito grande usando este adesivo de São Miguel, o adesivo que diz: São Miguel, protegei minha família. Já recebi vários relatos e eu leio aqui este. Diz que o irmão colocou este adesivo no carro e se envolveu num acidente de automóvel. O carro dele não sofreu quase nada, quebrou um dos vidros e um pouquinho do farol e absolutamente nada aconteceu com ele, embora, pelo contexto que ela disse, podia ter acontecido o pior. Então, aqui nós encorajo, aqueles que ainda não pediram, podem pedir seu adesivo. Isso é uma campanha feita há alguns meses pelos voluntários de nosso canal, um adesivo que já está bento por um sacerdote e tem nele a imagem de São Miguel Arcanjo, que está no topo do Monte de São Miguel. Aliás, aqui é a segunda notícia, depois eu vou para as perguntas e respostas, ou os relatos de graças recebidas esta semana, mas esta imagem está no Monte de São Miguel. O nome e a intenção de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos estão sendo levados na semana que vem no Mont Saint-Michel, no Monte de São Miguel, no norte da França, um dos principais e talvez o mais conhecido santuário de São Miguel no mundo, onde São Miguel, ele derrama graças especiais abundantes para aqueles que vão lá, e como nós não podemos ir, nossos amigos do canal dos Santos Anjos estão levando ali compacto num caderno de intenções e entregarão lá no santuário, lá em cima, no topo do monte. Realmente é uma ocasião extraordinária. Aqueles que já são membros e não colocaram suas intenções, eu estou deixando na descrição do vídeo, tem lá intenções para o Monte de São Miguel, e aqueles que ainda não fazem parte, gostariam de fazer ou não sabem ainda como ser membros, nesse mesmo link, abaixando a página, tem toda a explicação de como se tornar um membro desse grupo seleto que vai aumentando dia a dia a mais, fazendo esse apostolado dos Santos Anjos num mundo em que cada vez mais a gente vê o poder das trevas avançando. Nós não podemos deixar avançar sem nós fazermos uma contraofensiva espiritual, e esse é o objetivo deste nosso apostolado. E eu informo também que mais de 30 jovens voluntários sacrificaram suas férias no mês de julho, estão percorrendo várias cidades, desta vez no estado de Minas Gerais, fazendo a divulgação do Santo Rosário, a explicação do Rosário, contrarrestando certas ideologias contra as quais Nossa Senhora alertou em Fátima, como o caso do comunismo. Nossa Senhora alertou em Fátima que se o mundo não atendesse seus pedidos, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. É o erro do comunismo, que hoje se metamorfoseou em várias coisas, na destruição sistemática dos valores familiares, dos princípios familiares, enfim, aborto, ideologia de gênero, tudo isso. Então, esses jovens estão nas ruas, estão sacrificando suas férias, dormindo às vezes em ginásio, meio acampados, não sabendo exatamente onde vão tomar suas refeições, mas estão com o nosso apoio, o apoio dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, o apoio financeiro, o apoio das orações, e todos os que são membros, meu muito obrigado. Eu falei há pouco com os jovens, eles estão realmente muito animados, agradecidos pela ajuda que vocês têm dado. Eu recebi aqui vários relatos interessantes a respeito do escapulário. Essa semana nós falamos do escapulário e, por exemplo, diz aqui a dona Andréia, diz que a filha já tinha abandonado a religião e ela enviou um escapulário para ela, que ela está na Irlanda estudando.
ela não ia mais à igreja, mas faz alguns dias ela me disse que já foi visitar 2 igrejas, uma de São Patrício e de São Pedro. Comprou até o terço. Ela deve estar impressionada porque muitas vezes adolescentes, né, quando desviam do caminho, demora até que voltem na cabeça a ideia da religião. E ela então está impressionada que quando ela deu o escapulário para a filha, ela começou já a voltar-se a Deus Nosso Senhor, a religião. Agora quer inclusive ir ao santuário de São Miguel. A dona Márcia pergunta o seguinte: boa noite, por favor me tire uma dúvida. Posso simplesmente comprar um escapulário e pedir o padre para benzer e colocar em algum familiar meu? É isso? Dona Márcia, isso aqui já atende a várias outras perguntas que foram feitas esta semana. O que é o normal? O normal é que um padre que tenha uma autorização, é uma autorização simples, mas que tenha uma autorização da Ordem do Carmo, ele, numa cerimônia também muito simples, ele benze o escapulário e impõe na pessoa com certas orações. Quando isso acontece, a pessoa, se o escapulário arrebentar ou estragar, a bênção foi dada, a imposição do escapulário para aquela pessoa. Então, o próximo escapulário que a pessoa comprar, ela não precisa mandar benzer. Ela pode, não tem nenhum problema mandar benzer, mas não precisa. Para os privilégios do escapulário, não precisa. Por que tem essa autorização para um padre, ainda que ele não seja carmelita, para impor o escapulário, mas ele recebe uma autorização da Ordem do Carmo? Por quê? Para manter esse vínculo com a Ordem do Carmo para a qual Nossa Senhora deu o escapulário. Então, para manter esse vínculo. E é por isso que o padre, com essa autorização da Ordem do Carmo, é uma autorização simples, qualquer padre pode conseguir, e ele impõe então o escapulário na pessoa e recomenda uma oração específica ligada ao uso do escapulário. Agora, isso é uma coisa, isso é como normalmente se deve fazer. Mas se tem um parente que está transviado, ou se tem um doente que a gente não sabe nem se é católico, ou sabe que ele não é católico, ou é ateu, etc., a gente pode colocar o escapulário ali debaixo do travesseiro e Nossa Senhora vai abrir o seu caminho. Porque mesmo que não tenha sido imposto, o escapulário continua um símbolo do manto de Nossa Senhora naquele lugar. Então, mesmo que a pessoa não tenha a bênção, use o escapulário à procura do momento, da ocasião para recebê-lo. Certo? Então, fica aqui esse equilíbrio que é muito bonito na Igreja Católica. Não é uma coisa assim, mas então se não tiver a bênção não pode usar, não. Pode usar, mas com a intenção de, assim que houver a ocasião, de receber a imposição propriamente, né? Que aí vem o privilégio sabatino, tudo aquilo que nós conversamos esta semana. Aliás, no fim do vídeo eu vou deixar um link para uma playlist que tem os vários vídeos sobre o escapulário, medalha de São Bento e há várias armas contra o demônio no dia a dia, né? E para atrair a ação dos santos anjos. Bom, a dona Nádia pergunta o seguinte: desculpe se eu estiver lendo os nomes errados, mas para mim aqui no canal aparece o nome do usuário tudo misturado, nome com sobrenome, então talvez eu esteja enganando. Me desculpe se eu estiver errando o nome. Agora fiquei com uma dúvida. Será que preciso procurar outro sacerdote? Eu uso o escapulário, só tiro para tomar banho. Levei ao padre da minha paróquia que abençoou, mas não impôs e nem orientou nada. Porém, todos os dias me consagro à Virgem Maria e rezo o rosário. Então, dona Nádia, eu recomendo que a senhora ou peça para o mesmo sacerdote, ou peça para outro sacerdote que possa impor o escapulário. Assim, a senhora, né, fará as condições para receber todos os privilégios ligados ao uso do escapulário. Mas a senhora faz muito bem de fazer o que já faz. É esse equilíbrio que eu disse há pouco. Bom, outra pessoa pergunta: eu achei um escapulário na rua anos atrás, está aqui guardado. Posso usar? Também é o mesmo princípio. Pode usar, mas se ainda não recebeu o escapulário, procure um sacerdote que o faça. Bom, dona Delcimar também pergunta: quero começar o escapulário. Como faz? Apenas compra e pede para o sacerdote impor em qualquer ocasião? Sim, não precisa ser durante a missa, pode ser depois, pode ser antes. É uma cerimônia muito simples, muito curta, né, para facilitar justamente que todos usem o escapulário. Dona Nájila pergunta: meu esposo estava adoecendo. Peguei meu escapulário e coloquei nele.
Agora vamos na igreja para o padre abençoar o meu e colocar o dele nele. Mas só de colocar o escapulário, em poucos dias ele começou a reagir. É isso mesmo. Então a gente vê, mesmo antes da imposição, o escapulário tem feito maravilhas. Dona Antônia, eu fui livre de um sequestro quando mostrei o escapulário para o sequestrador. Veja que incrível, né? O poder de um sacramental da Santa Igreja. O senhor Mário conta que ele deixou de pegar a condução num ônibus, perdeu o ônibus, né? E soube depois que o ônibus sofreu um acidente na Serra Gaúcha. E eu tinha viajado no horário seguinte na rodoviária de Porto Alegre. Algumas pessoas, quando relatam essas graças, que a pessoa que usou o escapulário ou a medalha de São Bento não teve o acidente e os outros usaram, algumas pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse com os outros? Não, porque Deus tem a sua hora para cada um. Mas aqueles que buscam a sua misericórdia com mais fervor, com mais insistência, ele dá graças extraordinárias. É a tal lei da providência que nós talvez conversemos na próxima semana. A lei da providência, por onde a medida das graças, geralmente, não é sempre, porque Deus ele não precisa seguir uma regra dada por alguém. Ele, quando quer dar uma super misericórdia para um super pecador, ele dá. Mas, normalmente falando, ele dá a quantidade de graças, vem com a oração. Então, se eu rezo muito, eu obtenho mais. Ou se eu rezo muito por alguém, esse alguém pode obter mais. Deus sempre dá a graça suficiente. Mas certos favores extraordinários, certas proteções especiais, ele une a uma oração mais fervorosa, mais perseverante, ou por mais tempo, ou ao uso de um dos sacramentais. Né? Porque ali é um símbolo sacramental, também é um símbolo de uma oração constante, pedindo união com Nossa Senhora, como é o caso do escapulário. Não sei se está claro esse ponto. Dona Sandra faz uma pergunta muito importante. Quero estudar sobre a nossa Igreja Católica. Somos católicos, mas nunca tive nem me interessava por saber sobre a Igreja. Por onde devemos começar? Isso pode nos direcionar? Bom, existem alguns canais feitos para isso, né? Que alguns deles são muito bons. Mas eu recomendo, além de vídeos, sempre recomendo a pessoa não ficar só em vídeos. Também existe o Catecismo Maior de São Pio X. O Papa São Pio X, ele promulgou um catecismo que é um resumo da nossa fé e que é um roteiro para entender a doutrina católica. Eu estou deixando aqui no link na descrição deste vídeo um link para baixar o Catecismo Maior de São Pio X. Eu recomendo que todos tenham, mesmo não precisa ler tudo de A a Z, mas é bom ter para referência. Por quê? Porque hoje existe, infelizmente, muita fonte de confusão doutrinária. Muito padre está ensinando o erro. Mas quem é você para julgar o padre? Não estou julgando o padre, estou dizendo um fato. De acordo com a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, não com a minha, certo? A doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu espero seguir até o dia da minha morte. Mas essa doutrina é fácil a gente ver, às vezes não, mas muitas vezes é fácil ver que uma pessoa está indo contra ela. Tem certas coisas que são simplesmente óbvias. Por exemplo, o aborto. É possível alguém aceitar o aborto e ser católico? Não, é impossível. Impossível uma pessoa defender, né, a ideia de que alguém pode ter o direito de vida e morte sobre um ser humano inocente e indefeso. A pessoa defender isso, é impossível ela falar isso e ser católica. Né? É impossível, porque ela cortou a doutrina católica como um anel. Se a gente quebra um anel num ponto, o anel está inteiro quebrado. O anel está inteiro quebrado. Então a pessoa que defende isso, né, e ela, admoestada por alguém chega para ela e diz, olha, isso aqui é contra a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela diz, não, e ela se justifica. Pode ser que alguém caia em erro por ignorância, isso pode acontecer. Mas a pessoa, quando ela é admoestada, quando alguém chega para ela e diz, olha, isso não é assim, está aqui provado, assim, assado, ela continua, então essa pessoa, ela deixa de ser católica. Mesmo que ela seja sacerdote, bispo, seja o que for. São Paulo apóstolo diz isso numa das suas epístolas. Ainda que um anjo baixasse do céu e defendesse o evangelho diferente desse, que ele fosse excomungado, que ele fosse anátema.
Ou seja, ainda que um anjo dissesse isso, tanto mais um ser humano, né? Ainda que ele seja um eclesiástico. Bom, uma outra pessoa diz o seguinte sobre o vídeo que nós falamos, sobre como o escapulário defende de mordida de cachorro e dessas coisas. Ela diz o seguinte: não acredito que eu vi esse vídeo hoje, pois hoje mesmo um cachorro tentou me morder, mas eu estava de escapulário e nada aconteceu. Dona Maria Estela: acabei de ficar sabendo que o escapulário de metal que uso há mais de 10 anos não tem nenhum valor para receber as graças prometidas. Dona Maria Estela, eu não sei quem disse isso para a senhora, ou se foi em algum dos nossos vídeos, talvez a senhora tenha entendido errado, porque é o contrário. O escapulário de metal obteve uma licença explícita do Papa São Pio X, no início do século XX. Ele recomenda, se a pessoa não tem nenhuma alergia, ele recomenda que se use o de lã. Mas tem gente que tem alergia, não pode usar, então ele abriu essa licença e, portanto, a pessoa recebe todos os privilégios desde que ele tenha sido imposto, né? Dona Rosângela diz o seguinte: eu tenho escapulário. Essa é uma pergunta interessante porque ela também se liga a outros problemas. Ele me foi posto pelo padre da minha comunidade e que na época dizia ser autorizado pela Ordem do Carmo, né? Mas devido a muitos problemas de conduta dele posteriormente, ele foi suspenso, infelizmente, por má conduta. Posteriormente, recebi a permissão de outro padre. Isso é válido ou devo procurar um sacerdote autorizado para, por fim, receber a imposição? Dona Rosângela, essa é uma pergunta importante pelo seguinte: a Santa Igreja, ela é uma sociedade visível, certo? A Santa Igreja não é simplesmente uma energia ou a comunidade dos fiéis, não. Ela tem uma constituição divinamente instituída. Nosso Senhor instituiu uma autoridade. Então, na Santa Igreja existe o Papa, existem os bispos, existem os sacerdotes, enfim, eu estou resumindo, existem outras posições, mas basicamente o Papa, os bispos, os sacerdotes. Quando o sacerdote ele é ministro da Igreja, o sacerdote ele age na pessoa de Cristo, quando ele faz aquilo que a Igreja manda. Então, quando um padre ele dá absolvição na hora da confissão, se ele usa a fórmula da Igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele faz isso, ainda que ele seja um monstro, a vida dele seja horrível, se ele faz naquele momento do sacramento, ele tem o sacramento da ordem, ele tem a jurisdição para fazer, ou seja, ele tem a autorização do bispo para fazer aquilo, e ele faz conforme a Igreja manda, ainda que a vida pessoal dele seja um horror, essa é outra história, a gente pode evitá-lo, evitar o convívio com ele, evitar que nossos filhos e parentes estejam próximos, mas aquela confissão foi válida, ela não deixa de ser válida por causa da vida ruim dele. A mesma coisa com a imposição do escapulário. Se ele impôs o escapulário, fazendo aquilo com a fórmula que a Ordem do Carmo manda, colocando o escapulário, etc., aquilo foi válido. Ainda que ele naquele momento, ou seja, naquela circunstância, ele saiu da igreja e foi dar mau exemplo lá fora, ainda assim, como ele era sacerdote, tinha o direito de fazer aquilo, tinha o poder para fazer aquilo, ele fez, aquilo é válido, não precisa renovar aquilo. Isso tanto é válido para um padre que já estava ruim, quanto, evidentemente, para um padre que, infelizmente, na época que ele impôs o escapulário, ele era um modelo e depois se transviou. É o caso que aconteceu comigo. É um padre muito bom que impôs o escapulário e, mais recentemente, ele se transviou para o progressismo, enfim, para outras coisas ruins, deu um mau exemplo. Agora, isso não quer dizer que a imposição para mim foi ruim. Não, se ela foi válida, acabou. Não é? Por isso, a Santa Igreja não é o seguinte, é um indivíduo que está ali, como se fosse um chefe de uma tribo que faz uma coisa, não. Ele tem um ministério, ele é um ministério sacerdotal. E o ministro, o que é um ministro? É alguém que opera em nome da autoridade suprema. Então, o que ele faz é válido porque ele está ligado a essa autoridade suprema. Né? Então, não sei se está claro esse ponto, a senhora, em tese, nem precisaria ter procurado outro sacerdote. Porque o primeiro já foi válido. Bom, o escapulário de metal já falei. O senhor André Lima disse que estava numa construção, diz o seguinte: já fui livre de uma picada de escorpião que caiu no meu pescoço, no meu antigo trabalho, e o que me salvou da picada foi o escapulário do Carmo que estava em meu pescoço.
Sou eternamente grato à Virgem Maria pela proteção através desse sacramental tão importante. E aí diz uma coisa também importante, lembrando que o escapulário não é um amuleto, ou algo para usar apenas como uma proteção por causa da lã. Então, eu disse, não, aquele pedacinho de lã tem um poder místico. Não, não é isso. Ele tem um poder de sacramental, que ele recebeu a bênção da Santa Igreja, ou a bênção diretamente para ele, ou a bênção da pessoa que recebeu a autorização e a imposição do escapulário. Bom, Dona Rosélia mostra que como o escapulário ele deixa o demônio furioso. Diz aqui que o esposo bebia muito e um dia chegou em casa furioso e, pelo que ela conta aqui, ela diz, provavelmente ele estava com... Eu não reconhecia ele mesmo fazendo, porque ele chegou em casa, chegou no meu pescoço direto, cortou o escapulário fora, eu coloquei outro escapulário, ele chegou um outro dia bêbado em casa, pegou, mordeu o escapulário, ele não queria, não suportava a presença do escapulário, provavelmente porque ele estava ali sob a ação muito intensa do demônio. O demônio não consegue conviver com o escapulário, normalmente falando, né? Bom, Dona Regiane diz, sou do Rio Grande do Sul, estou sempre ouvindo vocês para poder aprender mais sobre os anjos. E uma coisa muito interessante é que o escapulário ele tem muita relação com os anjos. Se lembra que nós falamos, né, que quando Nossa Senhora deu o escapulário a São Simão Stock, ela apareceu rodeada de anjos com o menino Jesus nos braços. E em Fátima, em uma das aparições, eu creio que a última, Nossa Senhora, em determinado momento, ela aparece, estava aquela multidão para ver o milagre do sol, né? Ela aparece com o manto do Carmo, com o escapulário, portanto. E depois, futuramente, a irmã Lúcia comentou, disse, Nossa Senhora apareceu assim porque ela quer que as pessoas utilizem o escapulário. Então, eu creio que aqui, para o vídeo não ficar muito longo, fica aqui essa nossa grande recomendação, sobretudo nesta semana, a semana que foi a semana de Nossa Senhora do Carmo, né, dia 16 de julho, e lembro que todos aqueles que ainda dá tempo, né, hoje e amanhã e depois, de incluir as suas intenções para o Monte de São Miguel, no link na descrição do vídeo, e também pedir o seu adesivo pelo número que está também na descrição. Muito obrigado e uma santa semana a todos, repleta das bênçãos da presença dos santos anjos, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.